se alguém te dissesse qual é a real diferença entre os efeitos de óleos essenciais, essências, perfumes e outros produtos olfativos, como as velas perfumadas, qual a diferença de efeitos entre cada um deles no cérebro? Como cada um deles vai gerar emoções específicas, vai gerar ali aqueles efeitos que a gente quer que gere. É meio difícil saber isso nos cursos e nos materiais que a gente tem hoje sobre aromaterapia, sobre perfumaria e cosmética natural. E eu tô falando isso como quem já tem 11 anos de experiência nessa área olfativa e já fez vários cursos. Gente, fiz cursos de aromaterapia, de perfumaria botânica, de cosmetologia natural, todos os cursos que vocês imaginarem na área olfativa, eu fiz e eu saí deles com dúvidas que provavelmente você também passa, seja o seu trabalho na área da aromaterapia ou na área de produtos olfativos e perfumaria. A gente tem quem trabalha com óleo essencial, com essência sintética e com aromas botânicos. Existem diferenças entre eles, tá? Eu vou falar aqui principalmente do óleo essencial, porque nesse vídeo aqui eu tô querendo falar principalmente com aromaterapeutas, mas tem outros vídeos aqui no canal que eu falo também com você especificamente que trabalha só com essência sintética, seja em perfumes ou seja em velas ou outros produtos. Agora eu quero falar especialmente aqui sobre a aromaterapia e as aplicações dos óleos essenciais que vão além da aromaterapia clínica na saúde em si. Existem outras aplicações dos óleos essenciais, como, por exemplo, aromatização de ambientes empresariais, de lojas, de escritórios. Enfim, esse vídeo aqui é para quem quer trabalhar com óleo essencial e para aqueles que querem trabalhar com óleo essencial, com aromaterapia, unindo a perfumaria e outros produtos olfativos, porque também existem esses profissionais. Então, vocês, todos, esse vídeo aqui é para vocês, tá? Vou ser rápida, vou falar das principais dúvidas que eu saí dos cursos, são as principais dúvidas que também me enviam e vou falar para vocês como vocês podem resolver essas dúvidas de forma prática. Vamos lá. Uma dúvida, aquela que eu falei no começo aqui do vídeo. Qual é realmente a diferença entre o óleo essencial e uma essência sintética? É só o fato de o óleo essencial ter uma química medicinal e a essência sintética ter só o cheiro? E sobre a essência ter só o cheiro, isso faz com que ela não seja, entre aspas, medicinal, só porque ela não é extraída de uma planta medicinal que tem ali princípios ativos que fazem efeitos no nosso cérebro, na nossa saúde? Gente, isso é algo que, para responder, eu precisei unir em várias áreas, fazendo vários estudos, tá? Porque o que acontece? O óleo essencial, ele vai ter 2 efeitos, tá? O óleo essencial, ele tem o efeito do cheiro e o da química. A essência tem só o efeito do cheiro. Ambos os efeitos são úteis em algumas situações e em outras não. A gente precisa saber dominar cada um desses efeitos. E mesmo que você me diga assim: "Olha, eu não trabalho com essência, eu trabalho com óleo essencial. Então, eu tenho que me preocupar com o efeito medicinal dele, com a indicação de cada componente químico, não é isso? Não, porque o óleo essencial ele tem um efeito dual, como eu já te disse, ele tem o efeito da química e o efeito do cheiro. Isso quer dizer que, considerando que você vai usar o óleo essencial por inalação, ou por uso tópico, que é a aplicação na pele, ou seja, que você não vai ingerir o óleo essencial, porque isso não é recomendado. Vou falar sobre isso em outro vídeo, mas aqui a gente está falando de o uso que é recomendado para o efeito no cérebro, que é inalação e uso na pele. Considerando que você vai fazer essa indicação para o seu paciente, para o seu cliente, ou mesmo você vai usar para você. Então, inevitavelmente vai ter o efeito duplo, que é esse efeito da química e do cheiro. E aí a gente entra em um ponto que a maioria dos profissionais encontram dificuldades, e aqui os profissionais das essências também, que é
Seguinte, no óleo essencial tem a química e isso a gente encontra artigos científicos, livros que direcionam qual componente químico serve para cada objetivo, para cada problema. Ok, a gente tem um direcionamento para indicação, mas e o cheiro? Como que a gente vai indicar um aroma pelo cheiro para gerar aquele efeito que a gente quer gerar, por exemplo, de relaxamento ou de ânimo? Gente, essa foi a pergunta de milhões que foi graças a ela que eu comecei a estudar neurociência. Comecei a estudar neurociência especificamente em 2019 por conta dessa dúvida, porque o que acontecia? Eu vi em cursos de psicoaromaterapia e de perfumaria emocional várias indicações para os cheiros, do tipo, rosa é um cheiro que vai trabalhar o amor próprio, gerânio vai trabalhar a feminilidade, laranja doce vai trazer alegria e cura da criança interior. Quem nunca viu essas receitas? Para mim, aquilo não fazia muito sentido, sabe? Eu vim da área da farmácia, né? Eu sou farmacêutica, então eu consigo olhar para química, para o efeito farmacológico da química do óleo essencial, e para mim, mesmo que o cheiro do óleo essencial, ou da essência ou do perfume, enfim, mesmo que o cheiro ele não tenha ali um princípio ativo medicinal, né, farmaceuticamente falando, não faz sentido que o mesmo cheiro vai gerar o efeito em todas as pessoas, aquele mesmo efeito. Não faz sentido, gente, para mim que venho de uma formação que me desenvolveu mais esse raciocínio de tratamentos, enfim, de usar ferramentas para gerar efeito no corpo. E aí, essa pergunta me levou à neurociência. Eu fui pesquisar, e aqui, eu pesquisei exaustivamente, porque não tinha cursos no Brasil sobre isso, tá? Fui pesquisar o que que o cheiro gera no cérebro. Por quê? Se para eu indicar um óleo essencial eu preciso conhecer o efeito da química e também do cheiro, como que eu vou indicar? Se eu tenho, por exemplo, 2 óleos essenciais que aliviam a ansiedade, quimicamente os 2 são iguais, mas os cheiros são diferentes, como que eu vou escolher entre um e outro? Eu vou só mostrar para o meu cliente, meu paciente, vou falar: "Qual você gostou mais?" E vou indicar aquele que a pessoa gostou mais? Não é bem assim, tá? Essa foi a pergunta que me levou para a neurociência, por quê? Aí eu fui atrás de entender como o cheiro, a parte do cheiro, gera efeitos no cérebro. Aí eu descobri que existe memória olfativa, existe personalidade olfativa, existem associações olfativas coletivas, existe efeito do cheiro também quando a gente induz um efeito por meio de uma narrativa, que é como uma temática daquele cheiro. Existem, assim, todos esses efeitos possíveis de um cheiro, ou seja, são formas que a gente pode usar para indicar um cheiro para a pessoa. E aí, quando a gente vai prescrever um óleo essencial, a gente precisa saber disso. Seja para um tratamento de saúde, seja para um cuidado emocional, um suporte na rotina, seja para aromatização de ambientes, seja para desenvolver um produto olfativo, você precisa saber, se tratando de óleos essenciais, considerar a química e também o efeito do cheiro. E se tratando de essências e perfumes, você precisa saber essas formas de indicar para gerar o efeito certo ali pelo cheiro, de acordo com a neurociência. E, gente, essa foi a dúvida principal, né, que me levou a ir estudar o que que a neurociência dos aromas tinha para me ensinar, para que eu trabalhasse com a aromaterapia, e eu não trabalho só com a aromaterapia, eu uno a perfumaria também como uma ferramenta estratégica para gerar efeitos no cérebro. Esses estudos de neurociência me ajudaram a entender também as diferenças finais, assim mesmo, de efeito, quando a gente usa um difusor de ambientes, um home spray, quando a gente usa um perfume pessoal, direto na pele. Cada um vai gerar um tipo de efeito. Usar uma vela, um difusor de varetas, enfim, são intensidades e tipos de efeitos diferentes que a gente vai utilizar ali dentro de uma estratégia de um tratamento de um cliente, por exemplo.
A gente pode ali fazer uma combinação de usos de produtos dentro de uma proposta de aromatização de um escritório, para melhorar ali a produtividade no trabalho e o bem-estar de uma equipe. Existem várias aplicações da neurociência dos aromas. A gente pode utilizar a aromaterapia científica e a perfumaria comportamental. Aqui não tem essa de, porque é natural, é melhor, só o óleo essencial que é bom. Ambos têm efeito no cérebro, a gente só precisa saber usar. E essa é a tendência que, ó, lá no exterior tá, pelo menos desde 2021, muito em alta, que é Neuroscience, que é a neurociência dos cheiros, e aqui no Brasil, de uns 2 anos para cá, tá mais uma tendência maior deste mercado. A gente já começa a ver em várias marcas, tanto marcas mais populares de perfumes, quanto marcas mais nichadas, trazendo essas tendências de efeitos, de memórias olfativas, de efeitos no cérebro, mas não é porque fui eu que fui estudar tudo isso que eu estou falando isso para você não, mas no Brasil hoje não existe uma capacitação para profissionais que ensine tudo isso de forma organizada. Foi o que eu fiz, eu criei um método que eu chamei de neurociência dos aromas, tenho esse curso para profissionais, você pode acessar agora, e nesse método eu organizei tudo, gente, eu ensino ali como você usa a química do óleo essencial? Como você usa esse efeito olfativo, que é o efeito do cheiro, seja de óleo essencial ou de essência ou de perfume? Eu ensino como utilizar da forma certa. Como você faz mapeamento olfativo com o seu cliente, e eu ensino esses materiais aqui, que eu estou em mãos, todos eles estão lá na plataforma do método, e você pode imprimir e utilizar nos seus atendimentos, seus serviços, na fabricação de produtos. Eu ensino, gente, como que você vai mapear a personalidade olfativa de um cliente, as memórias olfativas. Se a pessoa gostou, por exemplo, do cheiro de 2 aromas, dentre aqueles que ela gostou, qual é o melhor para a situação dela? Tem técnica, gente, para a gente escolher isso, a neurociência, a gente consegue ver por dentro do cérebro com os equipamentos que mostram ali enquanto a gente está usando os aromas, inclusive vou até colocar uma foto aqui que eu passei por essa experiência em um congresso de neurociência na Noruega, de experimentar os aromas e ver ali ao vivo no cérebro a diferença de efeito entre cada um. A forma como aquele óleo essencial ou essência gera efeito no cérebro da pessoa precisa ser considerada a depender do objetivo que você tem. Se é gerar ali um efeito estimulante rápido, se é gerar um efeito da pessoa ficar por horas conseguindo executar uma tarefa sem procrastinar, sem desistir. Realmente, para cada tipo de objetivo com os aromas, você tem uma forma de escolher o aroma certo, de escolher o método de uso correto, e tudo isso vocês precisam saber. E a minha proposta para vocês, eu ofereci tudo isso, já está no método Neurociência dos Aromas, que é um curso para profissionais, tanto aromaterapeutas, perfumistas, marcas olfativas. Ele abrange ali todos os profissionais que trabalham com aromas. A proposta desse curso não é que você fique estudando tudo que eu estudei, não, que você fique estudando horas e horas. Não, é oferecer tudo isso de forma prática, sistematizada, como eu falei. Tem todos os mapeamentos, os esquemas que eu fiz para vocês utilizarem os aromas nos atendimentos ou produtos de vocês. Lá tem também algo que é muito inovador, que é uma pesquisa científica que eu fiz e apresentei em 2025 no Congresso de Neurociência, na Noruega, sobre o uso da aromaterapia, pela química dos óleos essenciais, e da perfumaria por meio do mecanismo do cheiro, para desenvolver novos comportamentos, novas habilidades nas pessoas, ajudá-las em mudanças de comportamento, que foi essa pesquisa, né, foi o resultado dos meus atendimentos de 2019 a 2024, se não me engano. Eu
organizei tudo ali em um estudo de caso, apresentei lá nesse congresso de neurociência, eu ensino para vocês também no método neurociência dos aromas, porque a gente precisa saber usar os aromas também em atendimentos e estratégias de desenvolvimento pessoal e profissional. Essa é uma área onde pouquíssimos aromaterapeutas e perfumistas trabalham. Fica todo mundo ali brigando por vender atendimentos e serviços da aromaterapia para a saúde mental, por exemplo, sendo que a área é muito mais ampla que isso. O que acontece é que vocês não foram apresentados às possibilidades. E é tudo isso que eu apresento para vocês no método Neurociência dos Aromas. Ensino sobre os efeitos dos aromas de forma organizada, prática para vocês acessarem e aplicarem, e ensino formas de trabalhar, formas que você pode oferecer seus produtos, seus serviços de aromaterapia ou perfumaria ou ambos juntos. Tá disponível para vocês. Gente, eu fiquei 11 anos de experiência na área que eu tenho, desde que eu me formei em farmácia. Se eu for contar a farmácia, já são ali mais alguns anos ali de estudo. Eu, inclusive, fiz meu TCC na farmácia na área de aromaterapia. Então, que eu estudo aromaterapia em si é desde 2011, gente. Faz muitos anos já. Então, toda essa experiência eu trago para vocês, assim, sem aquela coisa de: "Ai, vou ficar com medo que me roubem, vou ficar guardando conhecimento para mim", não. Eu organizei tudo, tá entregue para vocês, tá lá na plataforma Neurociência dos Aromas, tudo organizado para quem quiser facilitar a própria vida, ser um bom profissional, ter sucesso na área, só pegar e aplicar. Unir aromaterapia, perfumaria e neurociência no Brasil é uma tendência de mercado. Se você vai aproveitar essa tendência ou não, aí a escolha é sua. Deixo aqui para vocês o método Neurociência dos Aromas, ele em sua versão completa, ele vai oferecer ali as soluções para aromaterapeutas, perfumistas e marcas de produtos olfativos. Agora, se você só quer trabalhar realmente com a perfumaria e produtos olfativos, sem trabalhar com a química dos óleos essenciais, trabalhar somente ali com a sua marca de produtos olfativos, tem o meu método chamado Neurolab olfativo, que é uma parte do método completo Neurociência dos Aromas, só direcionado para marcas de produtos olfativos. Tenho essas 2 opções para oferecer todo esse conhecimento que eu trabalhei e organizei nos últimos anos de forma prática para vocês. Vou deixar aqui na tela o QR Code de cada um desses 2 cursos e você acessa o que for melhor para você, para a sua atuação profissional. Te vejo lá nas aulas e olha, o futuro é nosso, viu? Os profissionais olfativos que dominam esse efeito dos aromas no cérebro, nós somos os profissionais olfativos do futuro. Quem não souber usar isso, ficar só seguindo receitinha de, esse aroma cura o amor próprio. Gente, não, esse profissional, ele não tem futuro, ele sempre vai ficar replicando algo que não faz sentido e as pessoas percebem, né, que não faz efeito. Então, é um profissional que está fadado ao fracasso, está fadado à sobrecarga no trabalho, a não conseguir viver do seu trabalho com os aromas. Eu acredito que não é isso que você quer para você, não é mesmo? Não foi isso que eu quis para mim também, não é isso que eu te desejo. Te desejo que você trabalhe com os aromas de uma forma que seja boa para você e que seja boa para o mundo, para os seus clientes, para os seus pacientes. E a minha parte como pesquisadora, como profissional olfativa, eu fiz, que foi disponibilizar tudo isso para vocês. Agora aproveitem e te vejo lá nas aulas.